me revelar mistérios do céu. Agradeço. Glória a Deus. Senta aqui mais na frente que é melhor, que o irmão vai dar o espelho. Jesus é bom, é maravilhoso, glorioso. Glória. Mais pertinho. Mais perto quero estar. Meu Deus diz. Senhor, meu Deus, Pai, Jesus querido. Meu Deus, Pai, abençoa, meu Pai. Graças nós te damos, meu Deus, por essa oportunidade nesta manhã de estarmos aqui nesta casa, meu Deus, te louvando, exaltando, meu Deus, santo nome, aprendendo de ti da tua palavra, Senhor. Nós te rendemos graça, Pai, nós te damos graças e louvores a ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebemos o servo de Deus. Palmas para ela. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Amém. Graças damos a Deus que nos tem nos dado cada momento a mais segurança. Amém. E a Bíblia diz que quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E o que quer dizer multiplicar a iniquidade? Tudo aquilo que vem sobre a pessoa que ela se alimenta do mal. É a pessoa que ela é crente, mas ela vive alimentando do mal. Ela não corta o mal, como diz a nossa Senhora, que é mais conhecida pela raiz. Mas, por isso que tem pessoas que ela não tem certeza se ela está bem, se ela está ou não está, devido à falta de execução bíblica, a experiência bíblica. É uma realidade. Isso nos edifica muito. Aí eu estou vendo a irmã com roupa vermelha, não me lembra. A irmã se lembra ou não? Do irmão, né? Não, é que as pessoas pregam que vermelho é do diabo. Já ouviu falar isso não? Já? Agora veja bem, como se a pessoa não tem ensino, ela é um crente supersticioso. Ela vive de simpatia. A santidade está à cor da roupa. Ela está cometendo dois pecados. Pecado de racismo, né? De preconceito, melhor dizer. De racismo também. De racismo e preconceito, e ela pratica o pecado de simpatia. Você vê que coisa tão grave que é, na realidade. São coisas que aí nós sabemos que Racismo é pecado, né? Racismo é pecado. Sabe o que é racismo? É cores, né? É pecado. Mas Pecado é tão grave que alguém discriminar o meu nariz, o nariz dele, tudo isso. é racismo. É as pessoas mais cheias. Já pensava até pela boca, assim. Também é racismo e é também assédio, né? Assédio moral, assédio social, assédio espiritual, assédio físico. São uma série de pecados que vêm tirando a pessoa da visão da palavra de Deus. E nós devemos estar sempre observando e sentindo melhor. Mas moralmente, tem discriminação pelo Estado, que a pessoa nasceu pelo Estado. Isso, exatamente. Tudo é assédio, né? Chamado assim também. De várias maneiras. Agora, o perigo que causa é que qualquer ministério que ele é isolado de outros, ele é desviado da igreja, dos princípios da igreja primitiva. Não é considerado como igreja, vai ser desvio, né? Aí eu estava fazendo um levantamento. Na igreja romana existem 9 espécies de católicos. Tem coisa. 9 tipos de católicos na igreja
Igreja Romana. E a nona qualidade é convertido a Cristo, chamado discípulo secreto. Você vê que coisa? Acho que não tem esse levantamento lá ainda. Né? 9 qualidades e a nona é convertido. Eles dizem que não pode sair de lá para mostrar que os outros estão no erro. E eles precisam se converter e aceitar Cristo. Tanto que a extensão da palavra ela tem um tamanho tão imenso que não é possível você regular. É importante. Você vai falar, louvar? Então vamos louvar, depois já vamos. Já orou, já oramos, vamos. Glória a Deus, igreja, vamos louvar o 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, igreja. Jesus estava falando dos católicos, né? Os católicos verdadeiros, eles fazem muito mais do que os crentes. Os católicos, eles têm uma regra de fé quando eles não conhecem a Cristo, porque a maioria dos católicos vem para Cristo e eles são fervorosos. Porque a igreja de manhã, eles oram. Da maneira deles
deles foi sono. Eu fui criada com a mãe católica. A gente orava, a gente rezava, né? E ali era texto diante de imagem, mas não conhecia o Cristo verdadeiro. Meio-dia, à noite, e tinha aquela devoção, tá? Então, por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoa, porque quando eles conhecem a Cristo, que se só pode realmente se prostrar diante do Senhor, muitos não querem, a mente não abre. Eu tenho irmãs católicas, mas elas são ali, ó, na hora do texto dela, elas não conversam com ninguém, não, elas estão ali, porque elas confessam a fé, mas não conhecem ainda Cristo. A mente ainda não abriu, mas quando conhecer, são sinceros, são fiéis, tudo que eles fazem é com fidelidade. E muitas vezes nós, conhecedores da palavra, já lavado e remido pelo Senhor Jesus Cristo, fazemos pouco caso na hora da oração. Eu fui na igreja católica, eu nunca vi criança andando para cima e para baixo. Nós temos um grande defeito, nós servos de Deus. É toda hora no bebedouro, é no banheiro, na hora da palavra, isso tudo, igreja, a gente observa. Então nós precisamos mudar muita atitude. E aqui o Senhor nesse louvor está falando o quê? O próprio Senhor Jesus Cristo estava ao pé do Pai, clamando, orando. Deixou esse grande exemplo para nós. Filho de Deus, Jesus, que é o próprio Pai, ele estava ali em oração de manhã, à noite, e é como fala do orfano. O orfano que, como você amanhece o dia, no sítio, na fazenda, a terra amanhece cheia daqueles pinguinhos de água. Às vezes o céu está tão límpido, mas tem orvalho. Então as gotas da oração é como orvalho. E quando nós entramos em oração, seja de manhã, seja à noite, seja de dia, buscando a presença do Senhor, Ele nos enche com sua graça, com sua misericórdia, e Ele alcança a minha e a tua oração. Porque eu tenho testemunho que minha mãe, quando orava, e grandes livramentos Deus deu à família, e porque ela estava ali, na sua ignorância, mas ela estava apresentando meus tios, irmão dela, na presença do Senhor, e grandes foram os livramentos. E se hoje o Espírito Santo de Deus me toma com essa lembrança, é porque eu também vivia naquele tempo, mesmo na ignorância, mas hoje eu conheço a Cristo, que é verdadeiro e santo. Eu não me prostro mais diante de imagem, mas quando eu me prostro diante dele, eu sei que ele está do meu lado, e sei que ele ouve a minha oração, até os nossos pensamentos, que muitas vezes não precisamos nem falar, estamos só angustiados, e ele chega e nos sustenta, nos dá graça, nos dá força, mesmo nas horas difíceis da nossa vida. Glorioso Deus Santo, nessa manhã, me abençoa, meu Pai, esse culto de consagração, a tua filha, nossas vidas, Senhor, e aqueles ainda que não conhecem a tua palavra, aqueles, Senhor, que ainda se prostram diante de uma imagem. Ah, meu Pai, mas o Senhor é poderoso para alcançar, que eles ainda confessam a sua fé somente em Cristo Jesus amado, que eles ainda, Jesus amado, saber que o único que morreu naquela cruz está presente na nossa vida, Pai. Nós não precisamos mais, meu Pai, de objeto, nós não precisamos mais, Senhor, apresentar a Ti um texto, um rosário, Pai, uma cruz. Ah, porque sabemos que o Senhor mora nos nossos corações. Então, Jesus, tira, meu Pai, o véu da incredulidade e que cada um venha conhecer a Ti, meu Pai, como nós conhecemos. E abençoa essa palavra que o Teu servo vai trazer. Faz o Teu querer, Senhor, faz a Tua vontade, porque Tu és muito santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós tivemos na outra quinta, eu me lembro, sobre, até o irmão Heraldo fez uma participação sobre Babilônia, fez uma sobre o capítulo 17 de Apocalipse, verso 1, 3, verso 15, 18, 11, 10, 11, sobre Babilônia. E é importante nós ter essas informações, igual a gente fala católico, mas a verdadeira, a palavra católica, ela não vem da igreja romana. Sabia, irmã Penha? Eu ouvi falar que esse impacto forte, né? Não, ela não. Sabia, mamãe? A palavra católica, ela não vem
é a mesma coisa. Eu abro uma firma no meu nome e a irmã também abre uma firma no meu nome. Ela está roubando a minha patente. Então, a palavra correta da Bíblia, a igreja primitiva, é a Igreja Católica Apostólica e Santa. É o título da igreja primitiva, a igreja primitiva. É a Igreja Católica Apostólica e Santa. Agora vem o desvio do pé da cruz, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí rouba a patente de Cristo, Jesus, porque é ladrão e salteador. Não sei se você não sabia disso, né? O nome dele. Por quê que é bom? Uma pessoa, um católico praticante, ele quer disfarçar. Uma pessoa fala, mas você fala sobre o católico, citar Jesus. Aí ele falou para mim assim, a primeira igreja que houve foi a católica. Aí eu fui explicar para ele, aí a primeira igreja que houve, na verdade, foi a igreja católica, mas apostólica cristã, e não católica apostólica romana. Aí eles querem levar você ao contrário, mas eles usam o princípio. Porque a palavra católica, para quem não sabe, significa firmeza. Firmeza mundial. Firmeza, e se você é católico em alguma coisa, está firme em alguma coisa. Mas quem é católico em Cristo está firmado em Cristo. Por isso que escreve a Epístola Universal de Paulo, de Tiago, assim por diante, de Pedro, porque a palavra católica ela é universal. É o nome da igreja que está lá na glória. O nome da igreja que está registrado lá na glória, como igreja dos primogênitos, mas a igreja mundial. Quer dizer, mundial é todos que aceitam a sua palavra, vão fazendo o quê? Vão ligando em Cristo, um membro ao outro membro, um crente com o outro crente. Os que recebem a palavra só tem uma igreja única. Os ministérios são vários, mas a ligação com a palavra relaciona o Espírito de Deus na vida de duas pessoas. Seja aquela pessoa de um outro país, de outro estado, ou de outra denominação, mas no entanto veio na palavra. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem rejeitar esta ordem, quem rejeitar esta instrução, não se salva. Você vê que coisa? Ele diz que rejeitar um membro do corpo dele e crer nele, aí ele já traz o castigo, né? Melhor que coloca uma pedra bem pesada no pescoço, amarra e lança lá no fundo do mar. Por isso que hoje o perigo é muito grande sobre o fato de recepcionar qualquer irmão. Quando você não deixa de recepcionar qualquer irmão que está da mesma fé, a pessoa está cometendo pecado é tão grave que é pecado para condenar a pessoa. Você vê que coisa? Não parece tanto assim. Não é da mesma fé? É recepcionar irmão que é da mesma fé, que profere a mesma fé em Cristo. E se a pessoa rejeitar, ela está rejeitando a salvação de Deus. É tão grave isto que chega a este ponto. E vai chegar o momento exato da decisão. As irmãs conhecem, não sei se precisa ler, mas Jesus vai vir para o tribunal. Segundo a gramática da Bíblia, ele vai sentar no trono. Quando ele estava aqui na terra, ele disse que ele viria. Quando o tempo já estava aqui, mas depois ele deu outra explicação sobre ele mesmo. Quando o Filho do Homem vier, ele estava aqui, mas ele expressou que ele iria, mas depois voltaria. Quem já leu essa parte?
Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 24, 25, 31. O Evangelho de Mateus. É bom nós entender bem, e a gente preocupa muito. Irmão, a gente vê cada pecado grave. Como é que você pode rejeitar um irmão por causa de um bigode? Isso é rejeitar você mesmo. Vocês vão ver, não é que a gente deseja, mas a gente vai observar o que acontece com esse tipo de pecado por causa que a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia condena, se você insistir, você é condenado. E ainda ele fala assim, nosso irmão não quis tirar o bigode, a barba, porque, gente, mas o Senhor na palavra fala que puxaram sua barba. Então e a barba, se o homem tem barba, o Criador foi Cristo. Aí não respeita, critica. Essas qualidades irmãos que tem barba quer congregar na nossa igreja, eu já vi com meus olhos, não pode. Então isso é rejeitar. É um costume, mas não pode trocar costume por doutrina, que a pessoa fica condenada. Nenhum costume substitui doutrina. Nenhum costume. É um costume. Mas se trocar o costume por doutrina, entra no processo da condenação. Não é eu julgando, mas a palavra fala isso claramente. A irmã, como nós estamos sobre ensinamento, esclarecimento sobre espiritualidade, imagina como a situação é grave. Não é brincadeira, não. Rejeitar uma pessoa por causa de quê? E ainda critica ela. Você trocou o bigode, Jesus pelo bigode. Mentira, porque Deus respeita as culturas. Entendeu? As culturas são respeitadas. Ele usa porque gosta. E essa questão de gostar é igual nas nossas vestimentas. A irmã tem a roupa de uma cor, ela gosta, tu com outro gosta, a irmã de outra cor. Porque é cultura pessoal de cada pessoa. E a pessoa não pode entrar nesta área, porque é algo que os próprios Senhor da Glória, Ele já nos trouxe esse tipo de cultura que deve ser respeitada. Agora se troca a cultura por um costume, uma cultura por doutrina, a pessoa já está destituída da glória, biblicamente falando. É grave a situação. Às vezes eu fico pensando e dói por dentro, mas como que a pessoa pode rejeitar um irmão tão sincero, ou irmã tão sincera, tão espiritual, por causa de uma cultura que ele usa que não é pecado? É muito grave ou não é? Tem também caso de profissão, né? Profissão tal não pode, político, pelo menos não podia ser negro, tá? Então, Policial. agora veja bem. Agora já tem policial. Uma vez eu estava no escritório, da nossa igreja mesmo, estava no escritório na sede, na resolvendo o problema, e um senhor ligou lá do Nordeste, só que ele era presbiteriador, alguma coisa assim, e lá ele tentou ser membro da nossa igreja e não aceitaram. Então ele ligou na sede, querendo formação, né? Falou que ele queria ser membro da igreja de Deus e Amor, mas ele era político, era alguma coisa assim. E aí a menina estava falando com ele, não, mas olha, ele falou assim, eu sei que ele falou porque ela repetiu, né? Ele falou assim, eu tenho 8 filhos, eu preciso trabalhar, não posso deixar de ser político. E assim, a norma que vem em cima, né? É grave, irmãos, parece que não, mas quando vemos a profecia de João Batista, quando os policiais chegaram para ele, no capítulo 3 de Lucas, verso 14, na sequência, os policiais, verso 11, chegaram para João Batista dizendo, e nós o que faremos? Aí ele falou, contentei com o vosso salário e ninguém trateis mal. Mas ele não descartou que não podia ser policial, João Batista. Jesus, por sua vez, chega na casa do centurião, do capítulo 9 de Mateus, e diz, nem em Israel encontrei tanta, e não tocou na profissão do homem. Veja bem, antes ele elogiou o homem. Agora aparecem esses, como a irmã está falando, esses obstáculos que não traz
vínculo de santidade nenhuma, nem um pouco de vínculo de santidade. Devido a essas observações contrárias. A igreja, acho que as irmãs sabem, a igreja ia pregar um processo grande, além dos que já pegou. E tinha um membro, uma irmã, membro da igreja,